Enfrente o desastre que está por vir. Foram com estas palavras que iniciou-se uma das cenas mais importantes de ReZero. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Seguindo então a ordem de votação da última enquete, o vídeo que eu trago hoje eu já havia prometido há um tempo já, desde a época da minha análise do episódio 23 da segunda temporada, que é um vídeo sobre as vozes do terceiro teste da Emília. Aqui eu explicarei de quem são essas vozes, o contexto delas, quais irão acontecer e quais já aconteceram. E eu já deixo avisado, este vídeo terá spoiler. Tentarei limitar os spoilers, não contando exatamente sobre a situação e o ambiente, mas é inevitável que eu conte sobre os eventos futuros e a voz de quem profere a frase. Então, já deixo o aviso aqui. Desse modo, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Se você assistiu meus outros 2 vídeos referentes ao teste do santuário, provavelmente lembra do que eles se tratam. O primeiro teste é sobre encarar o passado, o segundo o presente e o terceiro o futuro. Cada um deles tem a sua devida importância. No momento do lançamento do episódio 23, o autor fez alguns comentários. E as vozes são basicamente prévias de eventos futuros. Acredito que não necessariamente todos irão ocorrer, mas acredito que boa parte dos eventos mostrados irão acontecer, assim como alguns já aconteceram. O primeiro futuro mostrado foi um dos mais interessantes, pois foi nele que a gente pôde ver o cenário onde acontece. Antes do episódio 23, tínhamos várias teorias do lugar onde a Emília estava falando. Eu mesmo tinha uma teoria de que era um futuro onde o Subaru não conseguia resgatar a Beako e os dois morreram queimados. E nessa teoria, a Emília estaria encarando os escombros da mansão. Contudo, o anime deixou claro que a Emília estava falando na sala do trono. A questão é, para quem a Emília estava falando tais palavras? Mesmo atualmente na novel, nós não temos a resposta. Entretanto, temos teorias de quem poderia ser. E certamente a Pandora é a primeira personagem que pensamos. A frase é perfeita para ela, pois ela é uma personagem odiada pela Emília desde o momento em que elas se conheceram. E a sala do trono toda destruída poderia ser após um ataque do culto da bruxa. Outra possibilidade seria o Roswaal. Aqueles que defendem essa teoria apontam que é por causa da maneira como o Roswaal e a Emília se conheceram e pelo fato da Emília realmente não gostar muito do Roswaal, como é mostrado até mesmo no volume 1. Eu já não acredito muito nisso, pois apesar da maneira como eles se conheceram, o Roswaal não fez um mal para Emília. Pelo contrário, ele até ofereceu uma solução para descongelar os elfos. Então eu não vejo a Emília tendo um grande ódio pelo Roswaal. Agora, tirando a Pandora, o que eu mais vejo de teorias seria um personagem novo. Poderia ser um personagem que nem a Emília e nem nós conhecemos, como também poderia ser um personagem que ainda não foi introduzido para a gente, mas a Emília o conheceu no passado. Em todo caso, seria um personagem novo para a gente. E por fim, a última personagem que é teorizada seria a Sátela. Neste caso, a gente teria que presumir que a teoria Emília igual a Sátela estaria errada e que as duas na verdade são pessoas diferentes. E é bem possível que seja a Sátela mesmo, pois a Emília só conhece o nome Sátela por causa do preconceito que ela sofreu por todo mundo, sendo que o motivo deste preconceito foi a própria Sátela. Então faria sentido, pois a Emília odeia a Sátela desde o momento em que a conheceu. Neste primeiro futuro, as 4 teorias que eu mais vejo são essas, que seria o Roswaal, que é o que eu menos acredito, seguido por um novo personagem que vai ser introduzido na história, depois vem a Sátela e logo em seguida a Pandora, que é a personagem a qual o pessoal mais acredita que seja. O segundo futuro, ele foi cortado do anime. Eu estou deixando a página da Light Novel aí para vocês lerem, e é uma conversa entre 2 pessoas sobre uma criança. Há 3 teorias sobre esse futuro. Na verdade tem mais, só que as 3 principais são essas. A primeira teoria é que como esse futuro foi cortado do anime, ele não irá acontecer. A segunda teoria seria o Subaru e a Ren conversando sobre a luz no arco 7. O problema é que essa teoria tem um furo, pois a Ren ela sabe magia de cura, e as 2 pessoas no caso não sabem. Mas pode ser o Subaru conversando sobre a luz com outra pessoa também. A terceira teoria seria 2 pessoas conversando sobre a Meili, e há muitas teorias que esse diálogo pode acontecer no arco 8.
Sabemos que o arco 8 será focado no acampamento da Felt, e provavelmente a Capella será a vilã deste arco. Para quem não sabe, ela é a líder da Guilda dos Assassinos, a qual pertencia a Elsa e a Melee. Então é possível que a Melee não queira lutar contra a Capella, se juntando a ela, o que ocasionaria no diálogo do segundo futuro mostrado. Estas são as 3 principais teorias para este futuro. Como não foi adaptado para o anime, não dá pra gente identificar as vozes, o que acaba dificultando bastante nas teorias. Mas para o próximo futuro, conseguimos identificar quase todas as vozes. Então, seguimos adiante. Ayamatsu. Provavelmente vocês leram ou ouviram falar desta rota. A mesma frase dita neste futuro também foi proferida na Rota do Orgulho, além dos mesmos personagens estarem envolvidos, que é o Subaru e o Reinhardt. E o legal da novel é que ela dá uns detalhes a mais sobre o cenário. Os dois estão num penhasco e um deles está ajoelhado. O Subaru lhe repete aquela frase do Ayamatsu, dizendo que o Reinhardt era um herói, mas só isso que ele conseguia ser. O Reinhardt tenta falar alguma coisa, mas é interrompido por um agradecimento irônico. Logo em seguida, uma das silhuetas estende a mão para a outra. Só que há um desentendimento entre os dois. E a narração dá ênfase que é um momento de separação e decepção. Esta cena ainda não ocorreu na novel, e a principal teoria é que ela ocorra no arco 9, que é definido como heroísmo trágico. Não haveria momento melhor para que essa cena ocorresse, mas o contexto dela aí pode ser qualquer coisa. Provavelmente o Reinhardt fará alguma coisa que é certo para um herói, mas para o Subaru será algo errado. Por enquanto não tenho teorias do que exatamente aconteceria. Esta voz não tem muito mistério, é Wilhelm, e a teoria sobre o contexto dessa frase é triste. Para quem não sabe, o Wilhelm é avô do Reinhardt, e anos atrás a Therese morreu na expedição contra a Baleia Branca. Aconteceu muita coisa, mas para resumir, no meio da batalha a Therese perdeu a bênção do Santo da Espada. E como é uma bênção hereditária, ela foi para o Reinhardt, e desde então o Wilhelm culpa o seu neto pela morte da Therese. A família Astria e os dois são explorados no arco 5 e infelizmente a relação deles piora. Pois bem, há teorias de que o Reinhardt no futuro perderá a bênção de Santo da Espada. Então essa cena no futuro pode ser o Wilhelm com raiva dizendo essa frase para o Reinhardt após ele perder a bênção de Santo da Espada. Faria sentido o Wilhelm chamar o Reinhardt de ladrão, pois ele o vê como alguém que roubou a bênção da Theresia. E sem essa bênção, na situação hipotética, o Reinhardt não estaria conseguindo brandir a espada. Esta é uma das teorias, mas também não podemos descartar qualquer outra hipótese. Neste futuro, a dona da voz pode ser tanto a Melee quanto a Petra, mas a maioria do pessoal pensa que é a Petra, tanto pela forma como ela chamou a Emilia e o Subaru, e também pela voz. A situação que a gente consegue imaginar seria no arco 8. Contudo, eu não consigo pensar em uma situação específica para este futuro, mas apenas no momento em que ele pode acontecer. E por que no arco 8? É por causa que o autor falou que ela terá destaque neste arco. Bem, o que eu tenho para falar deste futuro é basicamente isto. Então, seguimos adiante para o próximo futuro. Aqui, nós temos uma situação um pouco mais complicada, porque se vocês lerem o volume 15, vai ver que a tradução está como neto, só que a voz é claramente do velho Ron, e sendo ele o dono da voz, a frase seria dirigida a Felt. E certamente ele estaria orgulhoso da forma como a Felt cresceu. O momento em que esta frase pode ser dita pode ser tanto no arco 8 quanto em arcos futuros. Não dá pra gente presumir só o arco 8, porque aparentemente a Felt ficará viva até o arco 11. Inclusive, terá uma frase da Felt neste vídeo que sugere isto. É ser disso que a tradução para o português brasileiro está como menino, mas é praticamente um consenso geral na comunidade brasileira de ReZero, como também em outros países, que é o velho Ron falando sobre a Felt. Este futuro é um dos mais interessantes.
Até hoje eu lembro. Na época que ReZero estava sendo lançado, toda quarta-feira a gente se reunia para conversar sobre o episódio. Só que no dia 10 de março, a nossa conversa foi um pouco mais demorada, porque a gente ficou revendo o episódio várias vezes para teorizar sobre as vozes. E antes do episódio lançar, todo mundo estava convicto que esta voz pertencia ao Volcânica, por causa daquela famigerada frase do arco 6. E na hora do episódio, com aquela voz grave ainda, todo mundo pensou que era o Volcânica. O problema foi na hora que a gente foi conferir os créditos. Aldebaran. O primeiro momento foi de negação. Mas aí depois a gente foi conferir a frase do Volcânica e realmente havia algumas diferenças, não estava totalmente igual. E a voz também parecia do novo dublador do Aldebaran. Dessa forma, mais uma teoria foi por água abaixo. Mas então, qual seria o contexto dessa frase? Depois que foi revelado em algumas side stories o envolvimento do Aldebaran com a Sátela, muitos teorizam que esta frase que o Aldebaran disse será dirigida à Sátela. E faria até sentido, lembre-se que o Aldebaran está envolvido em um dos 3 grandes mistérios de ReZero. Outra teoria seria que ele estivesse falando para a Priscila. Essa daqui já é mais difícil adivinhar o contexto. E por fim, a última teoria seria que o Aldebaran estivesse falando para Han ou para Ren. O motivo disto é óbvio, no volume 6 a gente descobre que o Aldebaran tem alguma relação com a Han ou com a Ren. Dessas 4 pessoas, a única que eu acho que não irá acontecer seria com a Priscila. A novel deu pistas expressas da relação dele com a Ren e com a Han. E as últimas side stories deu mais pistas ainda do envolvimento dele com a Sátela. Ou seja, para mim, caso esta frase do Aldebaran ocorra, será ou com a Sátela, ou com a Han, ou com a Ren. Esta voz não tem mistério nenhum, é simplesmente o Otto. Até mesmo na novel a gente já presumia que era ele, porque lá ele disse que se fosse para ver um amanhecer daquele jeito, seria melhor ter morrido naquela caverna. Uma clara referência ao final do arco 3, quando Subaru o salva do culto da bruxa. E pela frase, a gente já consegue até presumir o contexto e para quem ele está falando. Provavelmente ele dirá esta frase quando o acampamento da Emília estiver passando por um momento de desgraça, e aquele a quem esta frase será dirigida será o Subaru. E várias frases aqui eu acho que irão acontecer, mas esta em especial eu tenho uma convicção maior. E se ela ocorrer no futuro, provavelmente será no arco 8 ou no arco 9. Eu não descarto o arco 10 e o arco 11. Mas pelo decurso da novel e pelos últimos comentários do Tapei sobre o desespero que o Subaru irá passar, acredito que será no arco 8 ou 9 que essa frase será dita. Lembrando que não é uma certeza se este futuro ocorrerá, mas daqui a pouco eu irei citar uma frase de um outro personagem do acampamento da Emília, que dá mais ênfase na minha interpretação de que esta frase do Otto realmente irá ocorrer. Agora, este futuro é um spoiler. Só que o curioso é que esta frase ainda não aconteceu. Entretanto, o contexto dela, sim. A pessoa que disse isto foi a Crush. Um resumo do que aconteceu no arco 5, a Crush enfrenta a Capela e ela acaba perdendo. Nem sei se dá para considerar aquilo um combate, mas o importante é que a Capela acabou jogando sangue amaldiçoado na Crush. E desde então, ela está em uma condição fragilizada. Bem, é praticamente uma certeza que ela dirá esta frase quando estiver no estágio final da maldição. Não necessariamente que ela irá morrer, mas estará próxima da morte. É provável que esta frase seja dita no arco 7 ou no arco 8. Pode acontecer no arco 9 também, mas não acredito que será no 10 nem no 11, principalmente pelo ritmo da maldição, acredito que não vai ser tão lento assim. Ademais, há teorias de que essa frase será dita após a Crush recuperar as memórias. Então, se esta frase for dita, acredito que do arco 8 não passa. Esta frase aqui não requer muita explicação. A dona da voz é a Priscila, e esta frase deve ser bem recorrente na vida dela, já que ela sempre está ganhando, pois a sorte dela é extraordinária. Então eu não consigo imaginar um contexto específico para esta frase. Mas se este futuro ocorrer e esta frase for relevante para algum momento, acontecerá no arco 7, que é o arco principal dela.
A pessoa que está dizendo esta frase é a Han, e provavelmente é para o Roswell. Não é uma certeza que é para o Roswell, mas provavelmente é ele mesmo. Se este futuro ocorrer, será no momento que o Roswell irá se redimir e mostrar um lado gentil para a Han. Mas há vários contextos e momentos em que isto possa ocorrer. Esta frase já foi dita pelo Julius no arco 6 da novel, mais especificamente no capítulo 28. Ele teve o seu nome comido pelo Roy no arco 5. E no arco 6, ele acaba lutando contra o Hate. Há várias lutas, na verdade, mas nesta aqui ele estava sendo humilhado. E ele acaba comentando essa frase. Antes do episódio 23, existiam teorias de que poderia ser Anastácia ou a Echidna. Eu sempre teorizei que era Anastácia, pois não achava que num teste feito pela Echidna haveria um futuro dela. Dito e feito, era realmente a voz da Anastácia. O problema é que mesmo sendo a voz da Anastácia, pode não ser ela também. No arco 5, conhecemos a Eridna, um espírito artificial que acompanha Anastácia um bom tempo. E em um determinado momento da história, ela assume o corpo da Anastácia. Então, há teorias que pode ser a Eridna falando. Depois dos eventos do arco 6, eu já não acredito tanto nisto. Eu nem acho que essa frase vai ser dita no futuro, porquanto que eu não encontro nem o contexto e nem o momento para o acontecimento. Esta frase é uma das mais importantes. Lembram que no futuro do Otto, eu disse que um outro futuro seria tão importante quanto? É este aqui. A voz é do Garfield e ele dirige a palavra ao Subaru. O momento em que ele pode ocorrer pode ser em qualquer um dos arcos, do arco 7 até o arco 11, mas eu tenho uma convicção maior que este futuro ocorrerá. Porque na última página do volume 15, que é a 488, a Omega faz um comentário sobre a Beatrice, o Otto e o Garfield. E ela disse que o Garfield ainda sente muita raiva, contendo ira no interior dele. E como o que ela comentou sobre o Otto foi importante no arco 5 e ainda será importante nos arcos futuros, eu penso que o mesmo ocorrerá com o Garfield. E este futuro mostrado no terceiro teste dá mais embasamento para isto. Então, provavelmente, em um determinado momento, o Garfield terá um desentendimento com o Subaru. Acho que não resta dúvidas que a voz pertence ao Roswell, e há 3 teorias. Ele pode estar dizendo esta frase para um grupo de pessoas, e aí pode englobar tanto o presente como o passado, porque ele fala esse tempo todo. E como ele viveu 400 anos, ele poderia estar se referindo a todas as pessoas que o acompanharam nesse período. Ou ele poderia estar se referindo apenas diretamente às pessoas no presente. Aí seria para o acampamento da Emília e talvez para os sobreviventes da Guerra da Emilmana. A segunda teoria seria que ele estivesse falando para a Echidna. Eu particularmente não acredito, e acho que a terceira teoria é mais viável, que seria para a Han. E eu ainda acho que a frase da Han será dita no mesmo momento que esta frase do Roswell. Mas caso essa frase seja dita, acredito que apenas acontecerá no arco 11. Outra frase importante e que provavelmente ocorrerá. Ela foi dita pela Frederica e provavelmente ocorrerá no arco 11. Nós já sabemos que a Frederica será importante no último arco. E por esta frase, teorizamos que a importância está no sangue demi-humano. Tem chance de acontecer em outro momento da história? Até tem, mas é muito provável que só no arco final mesmo. A dona da voz é a Felt. E é uma frase bem extrema, não é mesmo? E pelo conteúdo dela, acredito que ocorrerá no arco 11. Embora o arco 8 seja focado no acampamento dela, não vejo dragões e bruxas sendo inseridos nele. Acredito que esse futuro possa vir a acontecer, provavelmente será no arco 11 e será no momento de grandeza da Felt.
Por fim, chegamos na voz do Félix. Foi muito difícil identificar a voz dele, mas graças ao auxílio dos créditos e ao conteúdo da frase, conseguimos identificá-lo. Provavelmente é uma situação em que ele está tentando curar alguém, mas não consegue, pois a pessoa já está morta. Não sei se esse futuro irá acontecer, mas caso aconteça, provavelmente ocorrerá no arco 8 em diante. Esta última fica óbvio de quem se trata. É a voz da Ren e a silhueta dela. E o legal é que o anime incluiu a silhueta do Subaru. E há um motivo para isto. Na novel, deixa claro que a Emilia queria conversar com a Ren a respeito do Subaru. A Emilia nem sequer sabia quem era a Ren, mas só que ela queria conversar com ela a respeito dele. E se você assistiu meu vídeo Ren aceitou ser a segunda esposa do Subaru na novel, vai lembrar que antes da Ren se encontrar com o arcebispo da Gula, ela queria conversar com a Emilia a respeito do Subaru também. E é por este motivo que eu sou um grande defensor de que no futuro a Emilia e a Ren ainda terão esta conversa. Algumas dessas vozes foram mais fáceis de adivinhar, outras mais difíceis. Mas este vídeo só foi possível graças ao empenho de todo mundo que estava naquela call no dia 10 de março, quando foi lançado o episódio 23. Então, um grande salve a todos que contribuíram e ajudaram naquele dia. E um salve especial ao meu amigo Felipe Mateus, mais conhecido como o Apreciador. Além de contribuir bastante para a identificação das vozes no dia 10 de março, ele me ajudou bastante com esse vídeo também. E um grande salve aos novos membros do canal, que são o Abner Castro, o Henry Filippo, o TG Lucas, o Silas e todos os outros membros cultistas. Muito obrigado por todo o apoio ao canal. E claro, um grande salve aos antigos membros que estão me apoiando desde sempre. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isto que esse canal se trata.